Amém, a boa noite, a paz seja com todos. Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém, estamos aqui mais uma vez para adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo. Deus é soberano nas nossas vidas. Irmã Rose, a paz do Senhor Jesus. Irmã Leia, a paz do Senhor Jesus. A Leia geralmente assiste junto com a Maria, com a irmã Ivani, com o Mário. Né? É. Deus continue abençoando as suas vidas. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar para a gente começar, né? Hoje, terça-feira, dia de orar por fé, né? Orar com fé, né? Orar com fé, palavra de fé, crendo no poder e na graça de Deus. Irmã Célia, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Célia. Irmão Gilberto, a paz do Senhor. Amém. Magnífico Deus Todo-Poderoso, Senhor que fez os céus e a terra. Jesus, aqui estamos. Digno de toda honra, toda glória, merecedor de toda adoração. Somente Tu, meu Deus, pode, Senhor, compreender as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Por isso, em Tuas mãos entregamos a nossa vida mais uma vez. Em Tuas mãos confiamos a nossa jornada mais uma vez. Pedindo, meu Deus, que Tu possa conduzir com total liberdade a nossa vida. Não permita, Senhor, que venhamos atrapalhar o Teu agir. Mas dai-nos, Senhor, sabedoria para que possamos compreender a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Maria Leles, a paz do Senhor Jesus. Regina, a paz do Senhor. Salomão, né, ele foi um rei muito próspero, um rei que prosperou muito em todos os sentidos. E ele nunca pediu isso de Deus, ele pediu sabedoria, né? Porque o sábio toma decisões certas. O sábio, ele consegue prosperar a partir de uma pequena coisa, a partir de um pequeno detalhe, ele consegue ir mais além. Então, que nós também possamos pedir sabedoria de Deus. Né? André Fernando, lá em Pimenta Bueno, a paz do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, boa noite. Boa Deus noite. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus, glorificar o nome santo do nosso Senhor e, na sequência, vamos meditar na palavra de Deus e depois vamos orar juntos, né? Orar juntos um pouquinho. A paz, irmão Oswaldo. Deus seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Amém. O amor de Jesus, ele é tão imenso. Não se pode medir o amor de Deus por nós. Aleluias. E o Senhor, Ele nos escolheu antes mesmo de sermos formados, o Senhor já nos conhecia. Aleluias. A palavra fala isso, né? Antes que formássemos no ventre, Ele já nos conhecia, né? Ele já sabia quem seríamos. Né? Já tinha traçado planos para as nossas vidas, né? Verdade. Todo um propósito para que nós pudéssemos vir a este mundo. Amém. Aleluias. Então vamos cantar o ousado amor de Deus por nós. Amém. Grande é o Senhor. Somos gratos a Deus por tão grande amor nas nossas vidas. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Agradeça a Deus pelo seu amor para com a sua vida. Aleluia. Te resgatou e te trouxe para a gloriosa luz. Santo é o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Glória a Deus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa os 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Mandou aí a paz também o irmão Gilberto, a irmã Fran, a irmã Leonara, amém? Que Deus seja louvado e glorificado na vida de todos vocês, né? Vamos permanecer unidos na graça e na fé, amém? Em breve já estaremos congregando no templo, né? Mesmo com algumas restrições, limitações, mas já estaremos fazendo também cultos presenciais tão breve, né? Tão breve. Então que Deus possa já ir preparando tudo, preparando o lugar. Já estamos ali. O irmão Bené essa semana terminou a pintura da envernizamento das madeiras, né? Ficou bonito lá, da varanda ali, tudo invernizado. Climatização também vai estar melhor. A climatização graças a Deus. agora melhor, só que também vamos ter que cultuar de janela aberta, que é regra, né? Vai tá mais fresco. Não vai estar, não pode congregar Aleluia. blindado com janela fechada, portas fechadas, né? Tem que ser arejado, é a regra, mas tudo bem. Mas pelo menos as centrais já estão 100% funcionando. Glória Amém? a Deus. E outras coisas mais, né, que a gente já está preparando também aí para poder. Conforme as normas de corpo de bombeiros, né? Prefeitura. Amém, glória a Para não Deus. termos nenhum embaraço. Amém. Temos que andar conforme a lei, né? Conforme a lei de Deus, e aquilo que é regra social para a segurança, para o bem-estar, também devemos obedecer. Bom, hoje vamos meditar na palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, e vamos acalmar a tempestade, né? A tempestade. O que é que está te apavorando? O que é que está agitando a tua vida, né? Como o mar agitou ali a vida dos discípulos e de Jesus também, que estava naquela embarcação, né? Que estava ali naquele barco, e houve ali aquela tempestade, mas Jesus, com seu poder sobre a natureza, acalmou o vento e a tempestade. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhes: por que estáis assim tímidos? Como é que não tens fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é Jesus? Quem é Jesus? De que forma que você se relaciona com ele? De que forma que você crê nele? De que forma que você ora com ele, fala com ele? Qual é o seu nível de confiança em Jesus? O texto fala de uma grande tempestade com vento, né? O mar, quando venta, as ondas ficam enormes, né? Quanto mais vento no mar, maior as ondas. E aqui o texto fala que as ondas batiam bravamente no barco, e o barco estava quase a encher d'água, e se enche d'água, naturalmente ele vai naufragar. Mas Jesus dormia tranquilamente, né? Dormia tranquilamente, aquela balançar do barco, aquelas ondas grandes, e o barco ali naquele mar agitado, e eles apavorados, e Jesus dormindo tranquilamente. E Jesus vai lá, acalma o mar, acalma o vento, e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e repreendeu também os discípulos. Repreendeu eles dizendo: até quando sereis assim tímidos? Até quando você não vai ter ousadia? Até quando você não vai ter coragem de orar, de clamar e de determinar a vitória em sua vida? Até quando você vai ter aquela oração tímida, aquela oração que não rompe montes, que não acalma a tempestade? O diabo, ele passa o tempo todo colocando na cabeça das pessoas que a oração não está fluindo, que a oração não está correta, que essa oração não vai chegar a Deus, que Deus não vai responder essa oração. Isso é arma do inimigo. Ele coloca isso na cabeça de qualquer um. Mas nós precisamos confiar em Jesus e enfrentar as nossas tempestades e orar com ousadia. Orar com ousadia. Repreender o vento, o mar, e repreender a pequeneza da fé. Existe muitos aí que ensinam que você tem que chegar para Deus e determinar e dar um chacoalhão em Deus, né? Que isso, um absurdo uma coisa dessa. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o respeito e todo o temor. Nós temos que repreender aquilo que está agitando a nossa vida. Nesse caso aqui, Jesus não repreendeu a Deus. Está claro, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, e depois repreendeu a pequena fé dos discípulos. E depois repreendeu ali aquela fé pequena que não tem coragem de abrir a boca e dizer: vento, acalma, mar, acalma. Ou sequer dizer: Deus nos socorra. Deus nos dê uma alternativa, nos dê uma direção, nos dê paz, nos dê calma, para que possamos enfrentar. O apóstolo Paulo também enfrentou naufrágios, né? Um dos naufrágios, o barco se despedaçou e ele foi pranchando em cima de um pedaço de madeira até a praia. E, enfim, quando você está com Cristo, aconteça o que acontecer, Deus vai poupar a sua vida. Deus vai poupar os seus, Deus vai guardar, proteger, Deus vai te dar direção, vai te dar sabedoria. E é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos entender a respeito das tempestades e dos ventos fortes que aparecem em nossas vidas. E isso aparece com frequência, né? Todos os dias tem um mar agitado diante de nós. Todos os dias tem uma rajada de vento diante de nós. E o que nós vamos fazer? Né? Vamos emudecer? Vamos silenciar? Vamos ficar ali timidamente? Ou vamos ousadamente orar, clamar, determinar ao vento e ao mar que se acalmem? A tempestade aqui nesse caso de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35,
não foi causada por uma desobediência, né? Nem sempre os percalços que acontecem em nossas vidas são decorrentes de desobediência. Tem coisas que acontecem em nossa vida por causa da nossa desobediência, sim. Mas nesse caso aqui não. Eles estavam na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração deles e determinou que eles cruzassem aquele mar, aquele golfo. E eles foram atravessando aquele lugar, atravessando, e de repente aquela rajada de vento vem. Então, às vezes nós estamos na direção de Deus e o inimigo sopra um vento forte na nossa direção para tentar fazer com que nós venhamos desistir. Porque quando nós temos certeza que estamos na direção de Deus e o inimigo sopra forte para as ondas subirem, para nos assombrarem e colocar dúvida em nós, será que estamos na direção de Deus? Será que estamos fazendo aquilo que Deus quer? Será que é essa a vontade de Deus? Nesse caso aqui, a fúria do vento, do mar, era provocada pelo inimigo. Ele também tem lá seus poderes, ele também tem lá suas autoridades, limitadas ao poder do sangue de Jesus, limitado ao poder do nome de Jesus. Por isso nós devemos estar sempre com Jesus no nosso barco. Quando Jesus está no nosso barco, não vai afundar. E se por acaso acontecer do barco se despedaçar, faremos como Paulo. Vai sobrar uma tábua e nós vamos pranchando até chegar na praia. Mas sairemos vivos, prontos para recomeçar, prontos para caminhar de novo, prontos para seguir adiante. É isso que é importante. Deixa sempre Jesus no seu barco. Coloque Jesus no seu barco. Vá com ele nessa viagem. Mas não esqueça de ter uma fé ousada, de ter uma fé corajosa, de ter uma fé cheia de vigor para compreender: eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, e não é essa tempestade, não é esse vento forte que vai atrapalhar com que eu continue na presença do meu Deus. Não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que vai nos tirar da presença do nosso Deus, que vai nos afastar da glória do nosso Deus. Mas precisamos confiar e obedecer e estar certos de que, se estamos na direção do Espírito Santo, se estamos fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, mesmo que venham os percalços, mesmo que venham as limitações, mesmo que venham aqueles assombros, permaneceremos na fé, na confiança, na esperança e no amor, para que Deus possa ser louvado e glorificado através da nossa fé. Amém. A tempestade muitas vezes faz transparecer de que Jesus não está nem aí para nós, né? Quantas vezes nós estamos em situações difíceis e questionamos Deus, né? Deus, tu está mesmo ouvindo a minha oração? Tu tem mesmo misericórdia de mim? Quantas vezes as pessoas se deparam com esse tipo de pensamento, né? Repreende em nome de Jesus, não permita que esse pensamento venha te atrapalhar. No livro de Juízes, capítulo 6, conta que Israel tinha se desgarrado de Deus, tinha se afastado de Deus, e aquela nação estava sendo perseguida pelos midianitas. E conta ali no capítulo 6 que Israel plantava, cuidava da lavoura, os israelitas ali plantavam, cuidavam da lavoura. Quando era tempo de colher, os midianitas vinham e colhiam primeiro do que eles, daquilo que eles plantaram para comer. E quando os midianitas queriam provocar ainda mais, quando já estava no ponto de colher, os midianitas vinham e quebravam tudo,
derrubavam tudo que os israelitas tinham plantado. E com isso, houve ali grande temor, grande fragilidade espiritual, houve ali grande medo, e os midianitas iam prevalecendo. E conta que o Senhor apareceu a Gideão, um jovem corajoso, que estava ali malhando trigo, que estava ali preparando o alimento para sua família, né? Colhendo o alimento para sua família. E o Senhor chega e fala ali com Gideão que era o tempo de livrar os israelitas da mão dos midianitas. E Gideão responde assim, né, no versículo 13 do capítulo 6 de Juízes: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Essa dúvida que pairou sobre o coração de Gideão paira sobre o coração de muitos cristãos. Se Deus está conosco, por que eu estou passando por isso? Se Deus está conosco, por que estamos vivendo esse momento difícil? Se Deus é conosco, por que estamos passando por momentos de grandes tempestades, de ondas gigantes e de grandes sofrimentos? E a resposta de Deus para Gideão é: vai na tua força. Vai na tua força. Creia, vai na tua fé. Foi a mesma coisa que Jesus repreendeu os seus discípulos ali. Até quando sereis tímido? E ali, quando o Senhor fala com Gideão, né, vai na tua força, ele quer dizer a mesma coisa, né? Até quando você não vai usar a fé e a ousadia que você tem? Até quando você vai ficar limitado, sem poder enfrentar os midianitas que aparecem na sua vida, as ondas gigantes que aparecem na sua vida, os ventos fortes que aparecem na sua vida? Quantas vezes você vai se intimidar com os problemas, com os inimigos? Quantas vezes você vai se intimidar com a força da água que bate contra o seu barco? Se você é um cristão, se você declara que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que ele veio em carne, se você crê que a morte dele na cruz do Calvário foi para perdoar os seus pecados, e se você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, você é um cristão. E você é um merecedor dos privilégios da graça, dos privilégios da fé e da comunhão com o Espírito Santo, disponível para nós nos tempos atuais. Vai na tua força. Foi o que o Senhor respondeu para Gideão. Até quando sereis tímidos? Foi o que Jesus respondeu para os seus discípulos. E você? Até quando você vai orar timidamente? Até quando você não vai ter ousadia para orar e dizer: Deus, me dê sabedoria para esse enfrentamento? E chegar para esse enfrentamento e falar: saia da minha frente em nome de Jesus. Doença, saia do meu corpo em nome de Jesus. Peste, sai do meu caminho em nome de Jesus. Crise, sai do meu caminho em nome de Jesus. Tribulações, angústias, sai da minha vida em nome de Jesus. E ora, e seja perseverante, seja constante, até que você possa contemplar a glória e o poder de Deus na sua vida. Existe um mundo espiritual lutando ao nosso redor. Ele é invisível. É um mundo alado, é um mundo que nós não conseguimos ver. Um mundo quântico que nós não conseguimos ver com esses olhos que nós temos. Mas isso está ao nosso redor. Não podemos ver pelos olhos, mas podemos contemplar pela fé. E se a nossa fé é uma fé tímida, se nós não temos uma ousadia de espírito, nós seremos abatidos, seremos dominados, seremos sufocados pelos inimigos que aparecem em nosso caminho.
A tempestade, quando surge uma tempestade em nossas vidas, apresenta um inimigo real. E quando apresenta esse inimigo real, nós às vezes ficamos com medo. Às vezes o inimigo aparenta ser maior do que nós e às vezes é maior do que nós. Às vezes tem uma conspiração tramada contra nós. Às vezes tem um grupo de pessoas tramando contra nós. E aquilo amedronta. Aquilo deixa tímido. Aquilo fragiliza. A pessoa se sente impotente, se sente incapaz de ir para esse enfrentamento. Como os discípulos que estavam ali naquele barco. O vento estava forte, as ondas estavam altas, e eles timidamente não conseguiram orar o suficiente para acalmar aquele vento, aquela tempestade. Foram lá, recorreram a Jesus, chamaram a Jesus, clamaram a Jesus: mestre, não te importas que pereçamos? Tipo, Jesus, você não se importa que a gente venha morrer afogado? Tudo não te importa que nós venhamos naufragar? Foi isso que eles queriam dizer. E Jesus calmamente levanta, vai lá e acalma o mar, acalma o vento, e o barco segue naquela viagem tranquila. E o barco segue caminhando tranquilamente. Quanto tempo levou até que eles lembrassem: Jesus está no barco? Acho que primeiro, porque geralmente quando vem um problema, nós queremos resolver do nosso jeito, né? Primeiro eu acho que eles tentaram segurar ali no barco, tentaram colocar uma corda aqui, uma ali para se apoiar, tentaram segurar a vela do barco, tentaram manobrar para uma outra direção, tentaram fazer isso, tentaram fazer aquilo. É sempre assim. Quando nós estamos em dificuldade, nós primeiro vamos espernear, vamos sofrer, vamos padecer, procurando soluções do nosso jeito. E esquecemos de Jesus. Aí quando já não tem mais alternativas, quando já não tem mais soluções, Jesus está no barco. É mesmo. Ele está no barco, vamos lá acordar ele. Ei, Jesus. E nisso já sofreu muito medo, já passou por muito apuro, já perdeu alguns objetos que naquela vibração do barco caíram na água, e assim vai, né? E assim vai. Que tal confiar em Jesus primeiro, né? Que tal confiar no poder de Deus? Que tal confiar primeiro na graça poderosa de Deus? Colocar Deus em primeiro lugar. Deus, estou entrando numa grande tempestade. Me dê sabedoria para enfrentar. Me dê direção. O que eu devo fazer? O que eu devo falar? Como devo me comportar? De que maneira que eu devo conduzir? De que forma que eu devo caminhar nessa minha jornada? É isso que nós devemos fazer. Mas, no entanto, nós fazemos exatamente como os discípulos fizeram. Em último caso, lembraram de Jesus. Como os israelitas, 7 anos perecendo na mão dos midianitas, sendo escravizados, humilhados pelos midianitas. 7 anos depois lembraram: nós temos um Deus forte. 7 anos depois, lembraram que tem um Deus forte. E foram orar para esse Deus forte. E foram clamar para esse Deus forte. 7 anos depois. Imagine quanto tempo perdido. Tudo que a gente perde nessa vida, a gente recupera, não é verdade? Menos o tempo. O tempo perdido a gente não recupera. E eles perderam ali 7 preciosos anos. Depois de 7 anos de humilhações, de fomes, de escassez, nas mãos dos midianitas, eles lembraram: o nosso Deus é forte, vamos orar para ele. Coloque Deus como prioridade. Lembre dele logo no primeiro momento. Lembre dele logo no primeiro instante.
Lembre dele logo nos primeiros instantes. Não espere o problema se agravar, não espere o problema ficar mais tenso, não espere a situação ficar pior. Não tenha medo do obstáculo, não tenha medo do inimigo, porque nós temos um Deus maior. Nós temos um Deus maior. Uma vez me perguntaram, né? Se você morrer e descobrir que não existe Deus e não existe o céu, você não acha que perdeu tempo? Eu respondi não. Porque crendo que existe Deus e que existe o céu, a minha vida mudou muito para melhor. E aí eu fiz uma contra-pergunta para essa pessoa. E se você morrer e descobrir que existe Satanás e existe inferno? E essa pessoa não soube o que responder. Não tinha resposta. O que é isso? Quando nós estamos certos da nossa fé, quando nós estamos certos do nosso Deus, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nada nos apavora, nada nos amedronta. A tempestade também nos leva a Jesus. Aqueles discípulos eram marinheiros experientes. Eles eram pescadores. Pescador conhece a água, pescador conhece o rio, conhece o que tem na vida subaquática. Um pescador, ele não tem medo da água, ele conhece, ele sabe quando o mar está para peixe, né? Sabe o que fazer, mas ali, naquele momento, aqueles marinheiros experientes, aqueles navegadores experientes não sabiam o que fazer. E tem momentos assim na nossa vida que nós, por mais experiência que nós temos, nós não conseguimos viver e colocar em prática essa nossa experiência. Às vezes, por mais sabedoria que nós temos, práticas, quanto tempo de vivência numa determinada causa, de repente a gente se vê fragilizado e sem qualquer habilidade de sair do problema. Peça o socorro a Deus. Peça para Deus entrar nessa causa, em nome de Jesus. Peça para Deus te ajudar, te dar sabedoria, te dar entendimento, te dar ânimo, te dar força, te dar coragem, para que você possa enfrentar. Aleluia. E a tempestade, para concluir, ela sempre nos revela algo sobre Jesus. E ali, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, depois que Jesus ora, acalma o vento, acalma a tempestade, os discípulos olham um para o outro e perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que fala com o vento e o vento obedece? Quem é esse que fala com o mar e o mar obedece? Por que nós não vamos obedecer? Se o vento e o mar obedecem, por que nós não vamos obedecer? Se o vento e o mar obedecem, quem somos nós para não obedecer? E às vezes naufragamos, às vezes ficamos à deriva, às vezes ficamos 7 anos na mão dos midianitas, por não conhecer quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse que está conosco e nós não conhecemos, não sabemos quem é? Experimente esse Deus, faça uma experiência com esse Deus. E como que eu vou fazer uma experiência com esse Deus? Conversa com Ele, ore com Ele, faça uma aliança com Ele, mas cumpra. Aquilo que você combinar com Deus, cumpra, porque Deus não esquece. Nós esquecemos. Geralmente, quando estamos em aflitos e conflitos e agitações e tempestades, nós fazemos acordos com Deus,
Depois, quando está tudo calmo, a gente esquece do acordo, né? A gente deixa para lá, né? Vou citar um exemplo aqui. Uma vez um irmão, né? Ah, pastor, está muito difícil ficar andando de ônibus, estou chegando atrasado nos cultos, está tudo muito difícil, me ajuda em oração para comprar uma moto, porque aí eu vou chegar cedo, eu vou chegar com tempo até mesmo de ajudar aqui na preparação do templo para começar o culto. E eu fui lá, ajudei ele a orar, tudo. Comprou a moto, a primeira coisa que ele fez, esqueceu do acordo que fez com Deus e ia passear por aí de moto, pegando vento, no horário do culto, né? Nos horários de celebração, nos horários de atividade na igreja. E aí eu pensei, falei, meu Deus, ele fez um acordo contigo, não foi comigo. Que se tu abrisse a porta, abençoasse, ele não tinha condições de possuir aquela moto, Deus providenciou tudo de uma forma milagrosa, ele vai curtir por aí de moto nos horários de culto, né? Então assim, quantas pessoas fazem acordo e não cumprem, quantas pessoas fazem promessas e não cumprem? Então fazer experiência com Deus é isso, fazer uma prova com Deus é isso, é você orar com fé, é você clamar, e Deus te dá a resposta, e você honrar aquilo que você combinou com Deus, né? Encerrando, vou deixar aqui uma frase de Agostinho, um teólogo lá do tempo da Reforma Protestante, que disse, né? Teme a Deus e você não precisa temer mais nada. Teme a Deus e você não precisa temer mais nada. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir esse conselho de Agostinho, né? Temer a Deus e não temer mais nada. Ore primeiro, né, e não ore por último. Apresente a Deus primeiro e não apresente a Deus por último. Deus é tão misericordioso, né, que geralmente as pessoas fazem as coisas por conta própria e dá tudo errado, aí vai orar para Deus consertar, né? Depois que deu tudo errado, aí ora para Deus consertar. Deus é tão misericordioso que vai lá e conserta. Deus é tão misericordioso que vai lá e ajeita tudo para a pessoa. A misericórdia do Senhor nos alcança. Mas seria menos angustiante, seria menos sufocante se primeiro orasse e pedisse direção de Deus, né? E aí, quando nós fazemos, nós somos responsáveis. Quando Deus faz, Ele é responsável. Quando Deus manda, Ele é responsável. E aí, se ele mandou fazer, vai lá e faz, né? Teve uma reação daqui, teve uma reação de lá, veio isso, veio cá. Deus mandou fazer, então ele vai resolver esse negócio. Deixa na mão dele. Amém? E foi o que aconteceu naquele barco. Eles estavam na direção de Deus. E mesmo assim veio o vento forte, veio a tempestade, mesmo eles estando na direção de Deus. O que eles tinham que fazer ali? Peraí, Deus mandou a gente atravessar, vamos atravessar. A onda está alta, o vento está forte, o barco vai afundar. Se afundar, a gente vai andando por cima da água, né? Vai caminhando aí por cima da água, né? Se o barco espatifar, vamos fazer igual Paulo, né? Sobe numa tábua que sobrou e a onda vai levando para a beira do mar, né? E assim seja para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Vamos adorar a Deus, né? Vamos glorificar. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém. Aleluia, que possamos glória estar a em Deus. constante oração com o nosso Deus, fazendo uma reserva, Aleluia, né? Amém. Diante do Senhor. Nossas petições. Logo quando eu me converti, né, tinha um corinho: o crente que ora muito recebe muito poder. O crente que ora pouco recebe pouco poder. E o crente que não ora não recebe poder nenhum. A vitória do crente está na oração e jejum. Isso, esse é o refrãozinho. Amém? Você lembra desse? Então vamos cantar aí. Canta aí. Amém? O crente que não ora. Não, o crente que ora muito
recebe muito poder. O crente que ora pouco, recebe pouco poder. O crente que não ora, não recebe poder algum. A vitória do crente é oração e jejum. Amém? Quase que não sai, mas saiu, né? Mas saiu. A irmã Maria Lélios e o Everton vão lembrar da Sal da Terra, né? Lá nas orações lá de vigílias, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, apresente sua causa a Deus. Qual é o tamanho das ondas do mar no seu caminho? Qual é a intensidade do vento em seu caminho? Quem são os midianitas que estão há 7 anos sufocando a sua vida? Apresente a Deus. Ore ao Senhor. Magnífico Deus Todo-Poderoso, Tu que estás nos céus, cercado por mais perfeito louvor e adoração. Ainda assim, Senhor, Tu tem ouvidos para a nossa voz. Ainda assim, Senhor, Tu escuta o nosso clamor. Tu que se ocupas com todo o universo, ainda assim tens tempo para nós. Ainda assim, não nos deixa só. Tu és grande e maravilhoso. Grande demais para compreendermos quem és Tu. Grande demais para entender o Seu amor e a Sua misericórdia. Por isso te rendemos graças e louvores. Não somos dignos de entrar em Seus átrios. Não somos dignos de pisar no Santo do Santo, porque somos pobres pecadores, porque somos falhos, porque somos dominados pelo mundo de pecado. Mas mesmo assim, através do sangue de Jesus, sabemos que Tu nos alcança com a Sua misericórdia. Olhai para nós aqui nessa terra, onde jaz o maligno. Olhai, Senhor, para esses que estão enfermos, doentes, fragilizados. Olhai, Senhor, para esses que estão, meu Deus, tomados de medo, de angústias, de aflição. Olhai, meu Deus, para esses, Pai, que estão, Senhor, endividados, sufocados pelos juros, pelas prestações que parece que não tem fim. Olhai para esses, meu Deus, que estão em crise sentimental. Olhai para esses, Pai, que está com o sentimento ferido, com a alma ferida, com o coração rasgado. Olhai, meu Deus, para esses, Pai, que não sabem mais que direção tomar. Por isso, meu Deus, se entregaram aos vícios, se entregaram, meu Deus, ao álcool, ao tabagismo, à droga química, se entregaram, meu Deus, àquilo que é ilusão. Desperte-os, Deus, liberte-os, quebre esse poder do mal, quebra, meu Deus, essa força, porque Tu tens, Jesus, o poder de acalmar os ventos e os mares. Assim, os nossos problemas são menores diante disso tudo. Não importa quanto tempo esta pessoa está vivendo esse problema. O que importa é que no momento em que se lembrar de Deus, que no momento em que se lembrar do Senhor e apresentar em oração e confiar, os ouvidos do Senhor estarão abertos para esse clamor e para essa oração. Socorre, meu Deus, dai-nos alegria na alma, dai-nos, Senhor, uma fé, tira essa timidez que não nos deixa orar, que não nos deixa confiar na oração que fazemos. Tira essa timidez, como Jesus repreendeu seus discípulos. Até quando sereis tímidos? Até quando não tereis ousadia na oração? Dê ousadia no clamor, na oração do seu povo. Dê ousadia na fé, para que possam, meu Deus, ter uma fé sobrenatural.
para que possa ter uma fé que rompa os mares. Louvado seja o teu nome. Dai-nos ânimo, Senhor, dai-nos força, Senhor, dai-nos alegria, Senhor, a cada dia. Apresentamos em especial neste momento aquelas pessoas que estão nos leitos de UTI, as quais oramos por elas. Pessoas, meu Deus, que estão ali, Pai, respirando com aparelhos, o coração pulsando por causa de aparelho. Muda essa sorte, Pai, sendo da sua vontade. Muda, meu Deus, esse destino sendo da sua vontade. Queima o tumor de câncer. Queima, Senhor, o vírus, a bactéria, a infecção que está nesse corpo e sara para a glória do seu nome. Transforma essas vidas, Pai. Não só pela bênção, mas faça com que queiram também a salvação. Porque muitos, meu Deus, querem apenas o milagre, mas não querem a salvação. E o mais importante dos milagres, o maior dos milagres, é a nossa alma ser liberta e salva puramente pela fé. Aleluia. Ajude-nos, ó Deus, a permanecer assim. E o teu nome há de ser louvado e glorificado. Liga no céu, Pai, aquilo que ligamos na terra. Desliga no céu, Senhor, aquilo que arrependemos e desligamos na terra, para que nós possamos contemplar a tua resposta, para que possamos contemplar o teu agir. Em nome de Jesus. E o teu nome vem ser louvado e glorificado. Amém. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. E vamos encerrar, né? Deu tempo aqui, mas continuaremos ligados na fé, orando, falando com Deus, meditando na palavra. Apresentando os pedidos de oração. Esses pedidos de oração aí, fica tudo anotado ali e vamos estar orando contigo. Mas tem uma fé ousada, tem uma fé corajosa, tem uma fé sobrenatural. Amém? Deus seja louvado. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta-feira, se Deus quiser. E em breve já estaremos também presencial. Né? Aí a gente deve mudar alguns dias aqui nas lives, mas vamos continuar fazendo também lives. Aí teremos também os cultos presenciais para que possamos adorar a Deus em comunidade, adorar a Deus em família cristã, reunidos ali no templo, na congregação. Em Atos dos Apóstolos fala que a primeira igreja ali em Jerusalém, né, e as primeiras igrejas ali do primeiro século, eles reuniam todos os dias no templo. Reuniam-se de casa em casa e reuniam-se também no templo, todos os dias. Amém? Que assim seja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações que vêm do Espírito Santo permaneça com cada um, agora e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A paz seja com todos.